O ano velho está indo embora. Está faltando 20 e poucos minutos. É tempo da gente agradecer a Deus. Nós não podemos ser ingratos. Se a gente chegou até aqui, é porque Deus nos sustentou. Apesar de todas as lutas e de todas as provas, nós chegamos aqui inteiros e o mais importante, nós chegamos aqui na presença de Deus. Porque você tem um privilégio de estar hoje aqui recebendo o Ano Novo na presença de Deus. E muitos de vocês no passado, num momento como esse, estavam trêbados, não sabiam nem onde estavam. Mas nós estamos aqui, isso é um privilégio. Porque a gente vai entrar o ano bem, a gente vai continuar o ano bem e nós vamos terminar o ano bem em nome de Jesus. Amém? Agora, a chegada de um novo ano traz muitas expectativas, traz muitas esperanças para um futuro melhor. Nós temos dados econômicos no Brasil que nos dão esperanças na economia. Daqui a pouco, as pessoas vão se cumprimentar, vão desejar um feliz ano novo, um próspero ano novo. E eu acho que o ano novo é uma ocasião muito oportuna para que a gente possa falar de mudanças em várias áreas da nossa vida, porque se a gente quer um ano melhor, a gente tem que melhorar. Se você quer um ano melhor, você tem que fazer uma revisão das coisas que você fez nesse ano, que não foram boas, consertar essas coisas e fazer novos votos de mudar. Porque a mudança em nós gera uma mudança nas coisas em torno de nós. Quando um homem muda, a família muda. Quando uma mulher muda, a família muda. A empresa muda. Quando uma família muda, o bairro é impactado por aquela família. E eu gostaria de trazer aqui alguns posicionamentos para que o nosso ano novo seja um ano de vitória. Quem quer ter um ano de vitórias aqui, levanta a mão, diga amém. Primeira coisa, nesse texto de Paulo, ele diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga comigo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Gente, olha aqui, por favor. Eu acredito que Paulo não está orientando que a gente deve esquecer das coisas boas. Você não deve esquecer das coisas boas que aconteceram na sua vida. O apóstolo Paulo não está dizendo para a gente esquecer o aniversário da esposa, né, o dia da formatura, o dia do nascimento dos filhos. Não é para esquecer os momentos de intimidade com Deus, o dia que você foi batizado com o Espírito Santo, aquele dia em que você se converteu, o dia que você foi batizado nas águas. Não é para você esquecer os momentos de diversão e alegria com os amigos no G100, no ministério. Aliás, existem muitas coisas que a gente precisa guardar na memória, como, por exemplo, o primeiro dia do trabalho, o dia, os amigos da infância, os familiares queridos que às vezes já foram, mas deixaram um legado. Mas Paulo diz que nós devemos esquecer algumas coisas. E eu acredito que Paulo está dizendo que a gente deve esquecer tudo que nos afasta de Deus. Existem lembranças que podem nos afastar de Deus, e essas lembranças, você precisa se livrar delas. Quem está entendendo isso, diga amém. Vou dar um exemplo. Há alguns anos, eu conheci o marido de alguém que já era da igreja. E ele se converteu. E ele deixou uma vida de imoralidade e de mundanismo. Ele era muito imoral, muito mundano, tinha várias mulheres fora do casamento. Mas o cara se converteu e batizou. Os primeiros tempos dele na igreja foram muito bons. A família restaurada. Mas pouco a pouco ele começou a se afastar da igreja, até que ele deixou de ir à igreja. E eu pensei comigo, puxa vida, a família estava sendo restaurada, o cara estava bem, de repente dá uma recaída, que pena. Porque a gente vê Deus restaurando tantas famílias. Quantos aqui tiveram famílias restauradas esse ano aqui pelo Senhor? Olha aí, ó. Só que depois eu descobri que quando o marido se converteu, a esposa estava muito, muito magoada com ele, por causa das traições do passado e das brigas do passado. E ela não conseguiu perdoar o cara. Ela queria ele, mas não perdoou. E ela começou a desabafar com as pessoas da igreja os problemas que ela tinha tido com o marido e as angústias e as decepções que ela viveu com ele. Isso quer dizer que ela deixou que as lembranças do passado amargurassem o seu coração. E as pessoas que eram amigas dela na igreja começaram a se afastar do marido por causa dela. Porque ela falava tão mal do homem e ele havia se convertido. Ela tinha que começar do zero. Tem coisas na vida que você tem que recomeçar, senão não dá.
Mas ela não perdoou, e ela continuou espalhando, e aí as pessoas assumiram as dores dela, e começaram a se afastar do marido, e isso quase destruiu a vida cristã do marido e dela. Para a glória de Deus, quando ela me contou isso, a gente orou juntos e conseguiu trazer o marido de volta, e conseguimos restaurar o casamento. Mas você percebeu que as lembranças do passado, se elas forem ruins e trouxerem amargura, elas vão te prejudicar, elas vão te afastar de Deus? Porque para você viver o melhor de Deus, para você viver um ano de superação e de vitória, você tem que se livrar de lembranças que produzem amargura. Você tem que se livrar de lembranças que produzem decepção, que te afastam de Deus. É por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes, a gente precisa pedir a Deus força para esquecer lembranças que muitas vezes nos afastam das pessoas que nós amamos. A gente às vezes tem que pedir a Deus, dizer, Senhor, me ajuda a esquecer as lembranças que me tiram a paz. Me ajuda a me livrar das lembranças que me afastam de Ti. Não quer dizer que você vai esquecer, mas quando a gente está agarrado na lembrança, o passado não deixa a gente viver o presente, e a gente não consegue ter um futuro. Tem gente que o passado está tão grudado na vida dele ou dela, que ele está o tempo todo olhando para o retrovisor, e ele não consegue ter um ano melhor, porque ele está grudado em coisas não resolvidas no passado. Tem outra ilustração, a Bíblia diz que Lázaro tinha morrido há 4 dias, e Jesus chegou em Betânia, e quando Jesus chega, a irmã de Lázaro, angustiada, diz, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebeu que os sofrimentos de Marta fizeram com que ela esquecesse de algo importante. Ela se esqueceu que Deus está sempre presente nas nossas vidas, até nos momentos difíceis. Deus está presente nas nossas vidas até nos momentos de lutas. O problema é que muita gente pensa da mesma maneira que Marta. Tem gente que acredita que nos momentos difíceis Deus não estava presente. Meu irmão, Deus usa momentos difíceis para trabalhar conosco. Deus usa momentos difíceis para moldar nosso caráter. Deus usa momentos difíceis para que a gente mude de direção. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo rio, ele não te submergirá. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lá em Mateus diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu amo o Salmo 46, que diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O Senhor está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará. Eu queria dizer, o Senhor está no meio de nós. E a gente precisa saber que Deus está. E o salmista prossegue dizendo, Deus está no meio dela, não será abalada. Eu queria, Deus está no meio da igreja hoje. A igreja somos nós que estamos reunidos aqui. Deus está guiando a sua vida. E você pergunta, mas onde é que Deus está? Meu irmão, Ele está onde a gente precisa que Ele esteja. No meio da luta, Deus está presente. No meio da dificuldade, Ele está presente. No dia da angústia, a Bíblia fala, eu estou presente. Nos hospitais, Ele está curando os enfermos. Ele está hoje restaurando casamentos e famílias aqui nessa noite. Ele está hoje aqui declarando a você que Ele quer te dar um ano melhor e mais abençoado. Deus está entrando nos asilos e dando o carinho que os filhos não deram para os pais. A Bíblia diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Portanto, a gente precisa se libertar das lembranças que nos afastam de Deus. E nós precisamos estar atento às novas oportunidades que estão à nossa frente. Quem crê nisso, diga amém. Põe a mão na sua cabeça e diga assim, Senhor, eu tomo posse agora da libertação das lembranças que trazem amargura e me afastam de Ti. E em nome de Jesus, nesse novo ano, essas lembranças não vão me prender. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. E a Bíblia continua, e avançando para as coisas que estão diante de mim. E eu queria dizer a você, é hora de avançar.
Às vezes, quando termina um culto, eu acho interessante isso, quando termina um culto, uma reunião importante, eu fico, como a maioria de vocês, pensando, na mensagem eu poderia ter falado aquilo, acho que encaixaria bem. Se eu pudesse voltar atrás, eu poderia ter feito aquilo. Acho que todos nós passamos por isso. Sabe, quantas vezes a gente se arrepende com coisas que falamos ou que fizemos, e a gente pensa assim, ia ser maravilhoso se eu pudesse voltar ao passado e consertar isso. Quem aqui já pensou assim, se eu pudesse voltar no passado e consertar? Quem já pensou? Fala a verdade. Eu vou ser sincero, eu já pensei nisso tantas vezes. Eu amo assistir filmes em que as pessoas voltam ao passado e coisas desse tipo, porque, aliás, na maioria dos filmes, quando a pessoa volta ao passado e conserta uma coisa, ele estraga outra, né? Acaba que a vida não dá para ser mudada. E eu acho que você pensa nisso também. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante. O tempo é uma estrada de mão única. A gente não pode entrar na contramão, porque a estrada da vida só tem um sentido. Queria dizer a você, o tempo não volta. Hoje, 31 de dezembro de 2019, é um dia único na sua vida. Nunca mais você vai ter 31 de dezembro de 2019. Daqui a pouco a gente vai receber 1º de janeiro de 2020. É um dia único na sua vida. Não desperdice seu tempo. Não desperdice e gaste seu tempo com coisas inúteis. Eu disse amanhã, tem gente que falou, pastor, a igreja vai ter culto amanhã? Lógico, a gente podia ter todo dia. Não tem lugar melhor do que na presença de Deus. Amanhã é quarta-feira, é dia de culto, a gente vai ter a noite da unção. Eu queria ministrar a unção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Você sabia que a Bíblia diz que nós devemos avançar para as coisas que estão diante de mim? Mas afinal de contas, quais coisas estão diante de nós? A Bíblia está falando que Deus coloca coisas valiosas diante de nós. Para o rei Davi, por exemplo, ele prometeu, tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Deus estava colocando diante de Davi a possibilidade de ter uma casa restaurada e firmada na rocha. Lá em Hebreus diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu queria dizer, Deus está colocando diante de nós muitas coisas, mas a gente precisa caminhar, a gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa olhar para frente, porque para frente é que se anda. Se você for tentar dirigir um carro olhando pelo retrovisor, você vai esbarrar em todo mundo. Tem gente que tenta viver olhando para o retrovisor, o passado está tão presente que a pessoa só fica olhando pelo retrovisor. Meu irmão, o retrovisor é para te dar orientação, é para frente que se anda, é olhando para frente para o alvo que você anda. Deus tem colocado diante de você novas oportunidades. Daqui a pouco vai surgir um ano novinho em folha. Um ano novinho que você vai poder escrever uma nova história. Uma família abençoada, uma igreja abençoada. A palavra de Deus, tudo isso é bênção de Deus. E no ano que a gente vai entrar daqui a pouco, a gente precisa avançar em muitas coisas. A gente precisa avançar na comunhão, a gente precisa avançar na vida de oração. A gente precisa avançar no compromisso com Deus e com a igreja. Domingo agora a gente começa a semana do clamor. Eu queria te chamar para começar o ano bem. Não é com o pé direito, é inteiro. Começar inteiro na presença de Deus. Para de dar para Deus o resto e querer o melhor de Deus. Você sabe que tem muita gente que dá para Deus o resto e quer o melhor dele. A Bíblia fala que com a mesma medida com que a gente medir, a gente vai ser medido. Você vai ter o melhor de Deus se você der o melhor para Ele. Nós só vamos ter o melhor de Deus se Deus tiver o melhor nosso. Eu pergunto, será que nesse ano que está passando, você não deu o resto para Deus querendo o melhor dele? Muitas vezes Ele é até misericordioso, Ele dá para a gente mais do que a gente merece. Mas quando a gente mergulha na presença dEle, a gente tem a certeza de que Ele vai mergulhar na nossa vida e vai dar o melhor para nós. Quem entende isso, diga amém. E o texto continua, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Paulo tinha alvos claros. Sabe o que ele diz lá em 1 Coríntios 9, 26? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar. Quem tem alvos de Deus, precisa ter disciplina para alcançar. Vejam, o texto que Paulo diz, ele diz assim, eu subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão. Pode dizer uma coisa a você? A pessoa importante não é aquela que domina uma cidade. A pessoa que é
pessoa mesmo, para valer, é aquela que domina a si mesmo. Você sabe que conquistar uma cidade não é tão difícil. Você junta um pessoal aí, sai atirando, matando todo mundo e conquista uma cidade. Agora, conquistar a si mesmo é que é o negócio. Conquistar as nossas paixões todo dia e dizer não. Eu costumo dizer que o livre não é aquele que faz o que quer. O livre é aquele que pode dizer não para aquilo que não presta para ele. Eu conheço muita gente que era livre, entrou nas drogas, se tornou escravo das drogas, não é mais livre. Eu conheço gente que era livre e começou com prostituição, hoje ele é viciado nisso, ele não é mais livre. O livre é aquele que pode. As pessoas me perguntam, pô Daniel, você é crente, você não pode beber? Eu falei, lógico que eu posso. Ah, mas você não pode cheirar uma cocaína? Eu posso. Por que eu não faço? Porque eu não vou ficar escravo disso. Eu sou tão livre que eu posso dizer não para isso. Eu sou tão livre que eu posso dizer não para aquilo que pode me escravizar. Eu quero ser escravo de Jesus apenas. Eu quero poder dizer sim para Ele. Eu quero viver uma vida em que eu posso olhar e escolher o que eu quiser. Isso é bom para mim, eu quero. Isso às vezes eu quero, mas não é bom para mim, eu não vou pegar. Isso é liberdade. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que andar e a gente precisa subjugar o nosso corpo. Porque os grandes atletas que você conhece, que ganharam medalhas olímpicas, são pessoas que tiveram que abrir mão de muita coisa, tiveram que treinar muito, se submeter a muito sacrifício, tiveram que abrir mão de muita coisa, tiveram que ter meta, propósito, disciplina, objetivo. Meu irmão, para conquistar algo na vida, você tem que ter metas, propósitos, objetivos, disciplina. É assim que funciona. Tem uma frase que eu vi esses dias que diz assim, o esforço vence o talento, quando o talento não se esforça. Eu conheço gente talentosa que não se esforça, e gente que nem é tão talentoso, que se esforça e conquista. Vou repetir, o esforço vence o talento, quando o talento não se esforça. Não confie apenas no seu talento, a gente precisa se esforçar, é tempo da gente suar um pouco. Na corrida da vida é importante saber para onde a gente está indo. Quem crê nisso, diga amém. Na corrida da vida você precisa saber para onde você quer chegar, quais são os seus alvos, onde você quer chegar. Tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim, você direciona a sua vida consultando a Deus. Onde você quer chegar em 2020? Eu quero no final do ano, nesse culto da virada aqui, eu queria até combinar da gente estar de volta aqui o ano que vem. Eu quero chegar aqui no final do ano que vem, mais apaixonado por Jesus do que eu sou hoje. Eu quero chegar no final do ano que vem, muito mais empolgado com as coisas de Deus do que eu estou hoje. Eu quero chegar no final do ano que vem, que daqui a pouco a gente está entrando, muito mais dedicado à minha família do que eu sou. Sabe por quê? Porque são alvos que quando você faz, vai produzir bênção não só para você, vai produzir bênçãos para muita gente. Eu queria declarar uma coisa a você, tem gente que está dizendo assim já há 30 anos, o ano que vem eu faço isso, o ano que vem eu mudo, o ano que vem eu falo, o ano que vem chegou. Por que você está deixando as coisas para o ano que vem e você não descobriu que o ano que vem é hoje? Tem gente que está o tempo todo adiando decisões, procrastinando. Você sabia que o Mar Vermelho não abriu para o povo marchar? Foi o contrário, o povo marchou para o mar abrir. Você quer ver o mar abrir? Marcha. Você quer ver as coisas acontecerem? Faça algo para Deus. Milagre é provocado. Eu sempre digo na igreja, o possível eu faço, o impossível Deus faz. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. E esse ano nós vamos provocar milagres na nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Quem aqui quer ser provocador de milagres? Levanta a mão. Diga, Senhor, nesse novo ano, eu quero ser provocador de milagres. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, nesse novo ano você será provocador de milagres. Deus tem um caminho aberto para a gente passar. Eu queria te convidar, amanhã está na igreja, na semana do clamor, você vai começar janeiro buscando a Ele, você vai começar janeiro dizendo, Deus, até hoje eu tenho te dado o resto, mas eu quero te dar tudo. Senhor, eu tenho te pedido tanto, mas não tenho te dado nada. Senhor, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, eu não levo nada, tudo que eu tenho aqui é emprestado. O carro que está no seu nome, a casa que está no seu nome, quando você vai, fica para os seus herdeiros, você não leva nada, o que você leva, na verdade,
é o legado que você deixa. E eu queria declarar em nome de Jesus, esse ano Deus vai abrir o mar, porque nós vamos marchar. Como igreja nós vamos marchar. Eu vou incentivar você a marchar. Esse ano eu vou balançar vocês. Esse ano vai ser um ano em que a gente vai provocar milagres. Esse ano vai ser um ano em que a gente vai mover as águas, amém? O mar vai se abrir. Porque aquilo que você precisa em 2020, eu queria dizer que Ele pode. Se você precisa de paz, Ele é Jeová Shalom. Se você precisa de prosperidade, Ele é Jeová Jireh. Se você precisa ser pastoreado, Ele é Jeová Roi. Se você precisa de justiça, Ele é Jeová Tzidkenu. Se você precisa de cura, Ele é Jeová Rafá. Se você precisa de vitória, Ele é Jeová Nissi. Se você precisa da sua presença, Ele é Jeová Shammah. Você sabia que Deus é a vitória no meio da guerra? Ele é a paz no meio da tribulação. Ele é a provisão no meio da escassez. Você sabia que Deus é tão maravilhoso que no alfabeto a gente pode dizer com cada letra do alfabeto um adjetivo de que Jesus é. Por exemplo, com A, Ele é amor. Com B, Ele é bom pastor. Com C, Jesus é o Cristo. Com D, Ele é Deus eterno. Com a letra E, Ele é a estrela da manhã. Com a letra F, Ele é fogo consumidor. Com a letra G, Ele é o guia dos homens. Com a letra H, Ele é o herdeiro de Deus. Com a letra I, Ele é o inspirador dos profetas. Com a letra J, Ele é Jesus. Com a letra L, Ele é o lírio dos vales. Com a letra M, Ele é o médico dos médicos. Com a letra N, Ele é Nazareno. Com a letra O, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Com a letra P, Jesus é príncipe da paz. Com a letra Q, Ele é o querido das nações. Com a letra R, Ele é rei dos reis. Com a letra S, Ele é Senhor dos senhores. Com a letra T, Ele é todo poderoso. Ei, com a letra U, Ele é o único Salvador. Com a letra V, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a vitória. Com a letra X, Ele é o xerox de Deus, o Cristo. Com a letra Z, Ele é zeloso. Eu queria declarar que Deus completa o seu ano todinho. Eu queria declarar que no ano que está chegando, daqui a pouquinho, Deus vai completar tudo na sua vida. Jesus está aqui, gente. Ele está aqui. E Ele quer estar todos os dias no seu coração, dominando você, te dando direção. Ele quer estar todos os dias, sabe como? Numa comunhão íntima com Ele. Porque quando a gente é muito amigo de alguém, a gente quer estar com Ele todo dia, a gente tem papo para conversar. Jesus quer ser seu amigo. Ele é o Senhor. A ordem dele é que a gente precisa ser determinado. A ordem dele é que a gente comece a marchar. Eu queria declarar, nós vamos marchar. Diga ao povo de Israel que marche. Você sabe aquelas maldições, aquelas picuinhas que não se resolvem na sua vida? Nesse ano nós vamos marchar e o mar vai se abrir. Nesse ano nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Isso quer dizer que você não vai ficar parado. Para de preguiça, preguiçoso. Para de ficar dando desculpa de coisas que você deveria fazer e não faz. Seja uma pessoa de atitude. Porque quando a gente muda, tudo muda. Se você mudar, e eu queria te dar uma chance, nós vamos começar daqui a pouco um novo ano. Que tal a gente começar esse novo ano com novos propósitos? Que tal a gente colocar Deus em primeiro lugar de verdade na vida da gente? Não é de mentirinha, de verdade, Ele é o primeiro lugar. Porque quando Deus é primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas são acrescentadas. Quem sabe você ainda não tem experimentado isso, porque Deus ainda não é o primeiro, é o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto. Quanto do seu tempo você investe com Ele? Porque o nosso tempo demonstra o que é prioridade para a gente. Você geralmente investe tempo naquilo que é prioridade para você. Você tem investido tempo no relacionamento com Ele? Quem sabe ainda não, mas nesse novo ano vai mudar. Eu quero declarar, nesse novo ano Deus vai mudar a minha história e a sua. Quantos creem nisso? Digam amém. Esse é o ano de Deus para a vida da gente. Quantos creem nisso? Digam amém.